Olá, olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula aqui do Revisão de Concursos, comigo o professor Yuri Matos. E hoje, nossa aula será da disciplina de Direito Constitucional. Então, se você está estudando essa matéria ou até mesmo noções de direito, com certeza essa aula de revisão vai garantir muitos acertos na sua prova, perfeito? Separei um conteúdo extremamente importante para você, então não esquece de deixar o seu like e comentar no final do vídeo sobre o que achou do conteúdo de hoje. Aproveitando para lembrar que o Revisão de Concursos já atua no mercado brasileiro há mais de 4 anos, divulgando os resumos em mapas mentais que eu uso em todas as aulas. Lá no Instagram já somos mais de 60 mil seguidores, então fica por dentro lá também dos bastidores e me manda um direct. Lembrando que no final da aula vamos colocar em prática todo o conteúdo, resolvendo e comentando questões juntos. Agora sim, vamos direto ao ponto, sem firulas e sem rodeios. Esse que é o nosso método de ensino e do direto ao ponto para você aprender e memorizar o que é realmente necessário para ser um aprovado. Perfeito? Então vem comigo. Remédios constitucionais. São ferramentas jurídicas que garantem a proteção de direitos fundamentais estabelecidos pela Constituição Federal. Vamos começar agora com o habeas corpus. Esse é um direito previsto na Constituição que serve para proteger a liberdade de locomoção das pessoas. Grave bem esse termo. Proteger a liberdade de locomoção das pessoas, ou seja, o direito de ir e vir. Ele pode ser solicitado quando alguém está sofrendo ou até mesmo está ameaçado de sofrer alguma violência ou uma coação ilegal que afete essa liberdade de movimento, essa liberdade de ir e vir. E para que serve o habeas corpus? Bom, ele serve para proteger contra a violência ou coação ilegal da liberdade de locomoção, e serve para prevenir uma prisão ilegal ou abusiva, ou serve também para buscar o fim de uma coação que já estiver em curso, que já estiver sendo cometida, perfeito? E quem pode solicitar? Bom, aqui nós temos o sujeito ativo, que é o impetrante do habeas corpus, que pode ser qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa pode entrar com o pedido do habeas corpus, não precisa ser só o advogado. A vítima, que é o sujeito paciente, pode ser também qualquer pessoa, seja brasileiro ou estrangeiro, que é a pessoa que esteja sofrendo ou em risco de sofrer a tal coação. Perfeito? Aí nós temos também o sujeito coautor, que é a autoridade ou agente público que cometeu a ilegalidade ou abuso de poder. Perfeito? É quem está ameaçando ou restringindo a liberdade de alguém de forma ilegal. Perfeito? Agora, acabamos de ver quem pode solicitar e quando é aplicável. Mas vamos ver quando não se aplica o habeas corpus. Existem algumas situações onde o habeas corpus não é aceito. São as situações contra punição disciplinar militar. Tá? Então, em situações de punição disciplinar militar, o habeas corpus não é aceito, exceto se for imposta indevidamente pela autoridade competente. Perfeito? Então, se a punição foi imposta indevidamente pela autoridade competente, essa é uma regra, é uma exceção à regra que não é aceito o habeas corpus contra a punição disciplinar militar. Perfeito? Não se aplica também o habeas corpus em decisões condenatórias, a pena de multa ou infrações penais que a pena pecuniária seja a única consequência. Também não se aplica para evitar a exclusão de militar ou a perda de função pública. E também não se aplica quando a pena de privação de liberdade já foi extinta, ou seja, já cumpriu a pena, aqui não se aplica mais o direito ao habeas corpus. Perfeito? Bom, vamos nos atentar para algumas súmulas do STF que falam sobre essa garantia constitucional. As súmulas são como um resumo de como o Supremo Tribunal Federal, o STF, entende certos assuntos. Nesse caso, temos a súmula 695, que diz que não se pode pedir habeas corpus se a pena de prisão já acabou. Ele já cumpriu a pena, não há o que se falar mais em habeas corpus aqui. Perfeito? Na súmula 693, não cabe habeas corpus para decisões que impõem multa. Multa, que nós acabamos de ver. As decisões que vão resultar na imposição de uma multa, aqui não cabe a impetração, a solicitação de um habeas corpus. Tá? A súmula 694 fala que não cabe habeas corpus contra a perda de patente ou função pública, ok? Muito importante lembrar dessas 3 súmulas, esclarecendo a aplicação do habeas corpus em algumas condições.
Vamos a alguns exemplos para ficar mais claro para você. Digamos que João está sendo ameaçado de prisão sem motivo legal. Ele pode pedir um habeas corpus para evitar essa prisão, perfeito? Agora, se Maria foi multada por estacionar em local proibido, ela não pode usar o habeas corpus para reclamar dessa multa. E também temos o terceiro caso. Se um soldado foi punido pelo exército por uma punição regular, ele também não pode usar o habeas corpus para contestar essa punição, perfeito? Agora vamos falar sobre o mandado de segurança individual, que é um instrumento jurídico utilizado para proteger direitos que não precisam de uma prova complicada para ser reconhecido. São os chamados direitos líquidos e certos. Importante entender o que é, para que serve e quando não é aplicável. Vamos lá? Continue comigo, não sai daí que no final temos as questões para resolver. O mandado de segurança individual serve para proteger direitos claros e óbvios. Você já tem prova suficiente e que estão sendo violados ou ameaçados por alguma autoridade ou até mesmo por uma pessoa que tem um poder público, perfeito? Vamos a algumas características importantes do mandado de segurança. O prazo para ação. Você tem 120 dias, você tem até 120 dias a partir do momento que tomou conhecimento do problema para entrar com o mandado de segurança. É preciso ter provas documentais do seu direito. Preciso comprovar, ter provas de que o seu direito é garantido e que pode estar sendo violado. Importante lembrar que não é necessário ter testemunhas para o mandado de segurança individual. Alguns casos de exceção. Se já existe uma ação como habeas corpus ou habeas data disponível, você deve usá-los em vez do mandado de segurança. Agora, alguns casos que não cabem mandado de segurança. Existem situações específicas onde você não pode usar o mandado de segurança. São elas: contra atos que são apenas informativos e não têm efeito imediato, contra atos que já foram julgados, e quando existe um outro recurso legal que você pode usar para suspender o ato da autoridade, perfeito? Como nós acabamos de ver, se existe uma ação como habeas corpus ou habeas data disponível, você deve usá-los ao invés do mandado de segurança. Tá? Mas professor Yuri, eu estou vendo alguns termos jurídicos, eu não tenho familiaridade com esses termos, e assim, a explicação está clara, mas por conta desses termos, eu receio que eu não consiga entender. Então vou te explicar agora alguns termos aqui que são os principais para você continuar com o entendimento claro sobre esses recursos jurídicos, ok? Então vamos lá. O ato meramente informativo, esse termo ato meramente informativo é como um aviso, que por si só não causa um efeito direto na sua vida ou nos seus direitos. Tá? Então, lembra que eu falei que não cabe um mandado de segurança contra atos que são apenas informativos, que não têm efeito imediato? Então, o que é um ato meramente informativo? É um aviso, que não causa um efeito direto na sua vida ou nos seus direitos. Agora, o ato que tramitou em julgado. Lembra que eu falei também sobre esse termo, explicando que não cabe mandado de segurança contra atos que já foram julgados? Então, esse termo, ato que tramitou em julgado, quer dizer uma decisão que já passou por todas as possibilidades de recurso e não pode ser mudada por um mandado de segurança. Perfeito? Vamos ao último termo aqui para a gente continuar a aula. Recurso com efeito suspensivo. É um recurso que você pode entrar em um processo que está correndo. Você pode entrar com esse recurso em um processo que está correndo. Esse recurso para o ato que está prejudicando você até o final do julgamento. Simples assim. Chama recurso com efeito suspensivo. Ele suspende o que está prejudicando você até que o julgamento seja concluído. Perfeito? Alguns exemplos práticos aqui. Se um funcionário público tiver o direito de licença negado sem uma justificativa legal e ele tem todos os documentos que provam essa licença, ele pode entrar com o mandado de segurança. Tá bom? Mas se ele receber uma notificação de que vão começar a analisar se ele tem mesmo direito a essa licença, isso é um ato meramente informativo. Até então, não está sendo prejudicado o direito dele, a vida dele. Ele só recebeu uma notificação. É um ato informativo. Então, aqui, nesse caso, ele não pode entrar, ele não pode usar o mandado de segurança ainda. Ok? Vou falar agora sobre o mandado de segurança coletivo. Analisamos o mandado de segurança individual. Agora vamos avançar para o mandado de segurança coletivo em nossa aula sobre remédios constitucionais. Perfeito?
Mandado de segurança coletivo. O objetivo desse mandado é defender direitos líquidos e certos, até aqui parecido com o individual. Mas o coletivo ele é voltado para proteger os interesses de um grupo de pessoas, ou seja, uma coletividade. Os agentes envolvidos no mandado de segurança coletivo é o agente ativo e o agente passivo. O agente ativo é quem pode entrar com o mandado de segurança coletivo. Podem ser partidos políticos com representação no Congresso Nacional, muita atenção, organizações sindicais, entidades de classe ou associações com pelo menos 1 ano de formação, muita atenção. O agente passivo é a autoridade ou pessoa jurídica de direito público contra quem o mandado está sendo impetrado. Agora vamos entender os requisitos e prazos do mandado de segurança coletivo. O mesmo requisito e prazo de 120 dias aplicado ao mandado de segurança individual também se aplica ao coletivo. Isso significa que, após a violação ou ameaça ao direito, o grupo afetado tem até 120 dias para acionar a justiça. Suponha que um sindicato de professores descubra que o governo do estado está planejando retirar o benefício de aposentadoria que já está claramente assegurado por lei. Se todos os professores são afetados, o sindicato pode entrar com mandado de segurança coletivo para proteger esse direito de seus membros. Perfeito? Agora vamos a um entendimento de algumas súmulas importantes do STF, que são resumos de decisões importantes do Supremo Tribunal Federal, que servem para orientar casos semelhantes no futuro. Algumas dessas súmulas relacionadas ao mandado de segurança coletivo são a súmula 629 e a súmula 630. A 629 diz que o mandado de segurança coletivo pode ser usado por entidade de classe em favor de associados. E a 630 afirma que a entidade de classe precisa ter a mesma base territorial da área de atuação dos seus membros, ou seja, não pode proteger membros que estejam em locais onde a entidade não atue. Essas súmulas muitas das vezes também são cobradas em concursos, perfeito? Bom, o mandado de segurança coletivo é importante, é muito importante, porque permite que um grupo de pessoas defenda seus direitos de forma coletiva, o que pode ser muito mais eficiente e ter mais força do que as ações individuais, perfeito? Fechamos aqui o mandado de segurança coletivo, agora vamos avançar para o que é o mandado de injunção. Imagine que a Constituição no Brasil promete a você vários direitos. Porém, para alguns desses direitos serem realmente aplicados, é necessário que haja uma lei mais detalhada, regulamentando como isso será feito. O que acontece se essa lei não existe? É aí que entra o mandado de injunção. O mandado de injunção serve para quando você tem um direito garantido pela Constituição, o direito está lá, a Constituição já declarou, é um princípio, mas você não pode exercer simplesmente porque falta uma norma regulamentadora, que é uma lei que diga como fazer, como se deve exercer esse direito, como que aquele direito deve ser garantido. E aí, nesse caso, você fica sem exercer seu direito? Garantido já pela Constituição? Não. Então, existem alguns casos que você pode usar o mandado de injunção. O mandado de injunção você usa quando o direito constitucional seu não está sendo possível de ser exercido. E também quando a razão para não conseguir exercer é a falta de uma lei que deveria explicar ou permitir esse exercício. Perfeito? Bom, temos algumas características do mandado de injunção. Primeiro, quanto à aplicabilidade. Aqui, ele é utilizado quando falta uma norma regulamentadora. Então, faltou uma norma regulamentadora, é aplicável o mandado de injunção. Primeiro, o direito afetado. Aqui deve ser um direito constitucional, como a liberdade ou a soberania nacional. Então, foi afetado algum direito constitucional, existe a aplicação do mandado de injunção. Temos também a característica de busca, que tem como objetivo permitir o exercício do direito constitucional que está sendo impedido. O agente ativo é qualquer pessoa que se sinta impedido de exercer um direito constitucional por falta de uma norma regulamentadora. O agente passivo é a entidade ou a autoridade responsável pela criação da norma que falta. Perfeito? Vamos agora a um exemplo prático para te ajudar a entender o mandado de injunção. Digamos que a Constituição diga que todos os trabalhadores têm direito a um ambiente de trabalho seguro. Está lá na Constituição. Mas não há lei específica dizendo o que as empresas devem fazer para garantir essa segurança. Se o trabalhador achar que seu ambiente de trabalho é inseguro,
e quer forçar o governo a criar uma regulamentação, ele pode entrar com um mandado de injunção. Perfeito? Importante saber, o mandado de injunção, diferentemente de outras ações, como o mandado de segurança, não tem uma decisão liminar, ou seja, não existe uma decisão temporária que antecipa os efeitos da decisão final. Ok? Muito importante saber disso. Finalizando o mandado de injunção, agora vamos para o habeas data. O habeas data é um direito que está na Constituição Federal do Brasil e serve para duas coisas principais: acessar informações e corrigir informações. No acessar informações, se você ver informações que o governo ou entidades públicas têm sobre você, e essas informações estão registradas em algum tipo de banco de dados, você pode usar o habeas data para ter acesso a elas. E também para corrigir, se você descobrir que essas informações estão erradas e o órgão público não quer corrigi-las quando você pede, você pode também usar o habeas data para forçar essa correção. E como funciona o habeas data? Bom, vamos dizer que você descobriu que o seu nome está errado no registro de um órgão do governo e você não consegue tirar um documento por causa disso. Nesse caso, você pede para eles corrigir, mas eles não respondem ou se recusam. Com o habeas data, você pode ao judiciário pedir que ordene a correção. E quem pode pedir o habeas data? Além de você mesmo, outras pessoas também podem pedir o habeas data em seu nome, inclusive, caso você não possa fazer por si mesmo. Perfeito? O seu cônjuge ou companheiro, parentes próximos, como pais, filhos ou irmãos, caso, claro, você esteja capacitado ou ausente. Ok? A importância do habeas data, esse direito é muito importante porque protege a sua privacidade e a exatidão das suas informações pessoais que o governo tem. Isso é muito importante em um mundo onde muitas decisões sobre nossa vida podem ser tomadas com base nesses dados. Vamos a um exemplo prático. Imagine que Joana quer solicitar um financiamento e descobre que seu CPF está com o nome errado na base de dados da Receita Federal. Ela tenta corrigir isso várias vezes, mas não consegue. Para resolver o problema, ela pode impetrar um habeas data para acessar seus dados corretos e exigir a retificação, a correção. Assim, o habeas data é um instrumento de defesa dos seus direitos como cidadão, permitindo que você controle as informações que o Estado tem a seu respeito e garantindo que elas estejam corretas e atualizadas. Perfeito? Agora, vamos para o último remédio constitucional, que é a ação popular, que é um mecanismo legal disponível aos cidadãos brasileiros sobre o artigo 5º da Constituição Federal. Perfeito? Vamos lá. Vamos primeiro entender o que é a ação popular. A ação popular é uma ferramenta que a Constituição dá a qualquer cidadão brasileiro para proteger o patrimônio público, a moralidade administrativa, o meio ambiente e o patrimônio histórico e cultural. Para que serve? Anular atos lesivos e prevenir danos. Tá bom? Em anular atos lesivos, a ação popular pode ser usada para anular atos do governo ou administradores que causem prejuízo ao patrimônio público, que sejam imorais, prejudicam o meio ambiente ou até danifiquem patrimônio histórico e cultural. Em prevenir danos, a ação popular pode também ser preventiva, ou seja, para evitar que o dano real aconteça. E quem pode propor a ação popular? O agente ativo nesse caso é qualquer cidadão brasileiro. Você não precisa ser afetado diretamente pelo ato para entrar com a ação popular. E quem está do outro lado? O agente passivo é a autoridade ou a entidade que realizou o ato que está sendo questionado, que está sendo lesivo. Perfeito? Uma coisa importante da ação popular é que se você agir de boa fé, não terá que pagar as custas judiciais, ou seja, os custos do processo, e também não terá o ônus da sucumbência, que é ter que pagar os custos do processo se perder a ação. Mas lembre-se, você deve agir com boa fé. Lembre-se bem que a ação popular não substitui o mandado de segurança, que é outro tipo de ação para proteger direitos individuais que nós vemos aqui nessa aula. Agora vamos a alguns exemplos práticos com relação ao uso da ação popular. Se uma prefeitura vende um terreno público por um preço muito abaixo do valor de mercado, o cidadão pode usar a ação popular para tentar anular a venda. E se uma empresa pública está poluindo o rio, um cidadão pode entrar com uma ação popular para parar a poluição e proteger o meio ambiente. Algumas observações importantes. Embora o Ministério Público não possa iniciar uma ação popular, ele pode entrar no processo para dar sua opinião e até mesmo continuar a ação se o cidadão desistir, perfeito?
Muito importante, eu vou repetir. Embora o Ministério Público ele não possa iniciar uma ação popular, mas ele pode entrar num processo para dar uma opinião e até mesmo se o cidadão desistir do processo, ele pode continuar a ação. A ação pode ter uma liminar, a ação popular pode ter uma liminar, que é uma decisão rápida para prevenir ou cessar o dano enquanto a ação não é julgada por completo. Em resumo, a ação popular é uma forma de participação direta no controle da administração pública, permitindo que qualquer cidadão possa agir em defesa da coletividade sem necessariamente ter que arcar com os custos processuais. Bom, estamos chegando ao fim e quero te lembrar já para garantir o seu like no vídeo, não esquecer de comentar, isso vai ajudar muito o canal a continuar crescendo e produzindo mais e mais conteúdo para você. Vamos agora às nossas questões que eu separei aqui. Vou fazer um resumo da aula antes de ir para nossas questões. Mas antes disso, quero te lembrar que se você tem interesse em adquirir o mapa mental da aula de hoje e todos os outros mapas mentais que eu utilizo nas aulas de todas as disciplinas aqui no canal do Revisão de Concursos, o link está aqui na descrição do vídeo, o site do Revisão de Concursos, onde lá você pode conferir diversos materiais, direito constitucional, direito administrativo. Se você está estudando aí para o Concurso Nacional Unificado, para o Bloco 8, temos um combo completo só das matérias do Bloco 8, que são realidade brasileira, matemática, português, direito constitucional e direito administrativo. Então não perde essa oportunidade de conferir esses mapas mentais que tem um conteúdo riquíssimo, direto ao ponto, resumido, para que garanta a você a sua preparação nesses instantes finais, nesses sprints finais, rumo à sua prova, rumo à sua aprovação. Perfeito? Agora vamos ao resumo da aula de hoje. Habeas corpus, finalidade, proteger a liberdade de locomoção, ou seja, direito de ir e vir. E quando se usa? Quando alguém está sendo ilegalmente preso, sofreu ameaça de prisão ou restrição de movimento sem uma justificativa legal. Habeas data, finalidade, garante o acesso a informações pessoais que estão em registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. E quando se usa? Quando a pessoa precisa consultar ou corrigir seus dados pessoais que estão incorretos ou incompletos nesses registros de domínio público, perfeito? Mandado de segurança, finalidade, protege direitos líquidos e certos não amparados por habeas corpus ou habeas data, contra atos de autoridades públicas que possam violar ou ameaçar esses direitos. E quando se usa o mandado de segurança? Quando não há outro recurso efetivo disponível para o direito, para a proteção desse direito. Mandado de injunção, finalidade, usado quando a falta de uma norma regulamentadora impede o exercício de direitos e liberdades constitucionais ou a prerrogativa inerente à nacionalidade, soberania e cidadania. Quando usar? Quando o exercício de um direito constitucionalmente garantido é inviabilizado pela ausência de uma lei. Agora vamos para a ação popular. O objetivo da ação popular permite que qualquer cidadão conteste atos do poder público que causem danos ao patrimônio público, ao meio ambiente, à moralidade administrativa ou ao patrimônio histórico e cultural. E quando se usa a ação popular? Para anular atos que se considerem lesivos aos bens mencionados agora, que eu acabei de mencionar, mesmo que o dano ainda não tenha nem ocorrido ainda. É uma medida preventiva. Perfeito? Agora sim, vamos à questão da aula de hoje para entendermos na prática tudo que foi explicado nessa aula. Perfeito? Então vamos lá. Assinale a opção correta acerca do Instituto do Habeas Corpus, conforme a Constituição Federal e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o STF. Então, avalie as alternativas, responda, coloque em pausa e volte aqui para nós comentarmos a resposta correta e as demais alternativas. A alternativa C está correta porque reflete exatamente o propósito do habeas corpus, conforme definido pela Constituição e pelas súmulas do STF. O habeas corpus é um direito de qualquer pessoa, independentemente de nacionalidade, para proteger o direito de ir e vir contra ameaças ou violações. As demais alternativas estão erradas. A letra A está errada porque o habeas corpus não é aplicável para contestar multas, conforme a súmula 693 do STF. A letra B também está errada porque há exceções quanto à aplicabilidade do habeas corpus em punições disciplinares. Perfeito? A letra D está errada porque a súmula 694 do STF, que estabelece que não cabe
habeas corpus contra a perda de patente ou função pública. Ok? Vamos agora para mais uma questão para ajudar a fixar ainda mais o conhecimento aprendido aqui. Assinale a alternativa correta a respeito do mandado de segurança individual. Leia as alternativas e a gente já volta aqui para responder juntos. A D é a correta, porque reflete exatamente o prazo estabelecido pela legislação brasileira para a impetração de um mandado de segurança, que é de 120 dias a partir do momento que o interessado toma conhecimento do ato que está sendo violado ou ameaçando violar o seu direito líquido e certo. As provas documentais são essenciais para demonstrar a existência de tal direito. Não se exige o depoimento de testemunhas, o que elimina a alternativa B. O mandado de segurança não é cabível contra atos meramente informativos, que não afetem de imediato a esfera jurídica do impetrante, eliminando assim a alternativa C. Além disso, não é admissível contra atos que já foram julgados, com decisão transitada em julgado, descartando a letra E. Quanto à alternativa A, o mandado de segurança não pode ser utilizado quando há outro recurso legal eficaz disponível, portanto, também está errada. Vamos agora a mais uma questão da aula de hoje, questão na tela. Um grupo de trabalhadores deseja exercer o direito constitucional ao ambiente de trabalho seguro. Contudo, não existe legislação infraconstitucional que detalhe as medidas de segurança que as empresas devem adotar. Diante dessa ausência, o trabalhador decide acionar o Poder Judiciário. Qual instrumento jurídico é o mais adequado para esse caso? Agora é com vocês. A alternativa D, de dado, é a correta, porque o mandado de injunção é o instrumento jurídico destinado a suprir a lacuna legislativa que impede o exercício de direitos e liberdades constitucionais, incluindo até prerrogativas inerentes à cidadania, soberania ou a direitos de nacionalidade. No caso apresentado da questão, a falta de uma norma regulamentadora impede que os trabalhadores exerçam o direito a um ambiente de trabalho seguro, tornando o mandado de injunção um remédio constitucional apropriado. As demais alternativas são inadequadas. O habeas corpus é utilizado para proteger o direito de locomoção e não se aplica nesse contexto. Já a ação direta de inconstitucionalidade tem como objetivo combater leis ou atos normativos que estão em desacordo com a Constituição, e não para casos de ausência de regulamentação. O mandado de segurança protege direitos líquidos e certos, já evidentes, e não é o meio adequado para criar normas. E a ação popular é usada para anular atos lesivos ao patrimônio público ou que violem a moralidade administrativa, o meio ambiente, não serve para forçar a criação de uma legislação. Essa foi a nossa aula sobre remédios constitucionais, que vimos aqui em toda a nossa aula sobre direito constitucional. Então, não esquece de deixar seu like, comentar. Será ótimo conhecer você, saber do seu feedback e, claro, te espero nas próximas aulas, desbravando muito mais o mundo jurídico e te preparando para a sua aprovação. Até lá!